Bem-vindo ao grande tour de fim de verão de Charles Darwin. Quero mostrar a você tantas coisas que ainda podem ser semeadas, plantadas, os resultados dos plantios recentes, como as coisas cresceram e como estamos mantendo tudo crescendo com algumas regras. Tem feito um tempo lindo aqui neste verão. Tem sido um desafio continuar semeando, mas essas são plantações recentes para mostrar o que ainda pode ser cultivado. O espinafre, por exemplo, veio de sementes salvas em casa, o que deixou o crescimento mais irregular. Com sementes salvas em casa, algumas germinam mais rápido, mas todas crescem. Essa é a variedade medania, aqui é rúcula. Ainda dá para semear isso, mas se quiser espinafre, faça logo. Rúcula, você tem até mais ou menos 25 de agosto para conseguir uma colheita boa neste outono. Isso é mostarda vermelha e aqui é endívia. Ainda dá para semear endívia para saladas neste outono? Essa é uma semeadura tardia de espinafre, com várias atividades para plantar conforme outras culturas terminam. E até mesmo plantios como o funcho, agora já está um pouco tarde para semear funcho. Funcho de Florença para bulbos no outono? Se perder a chance neste verão, anote para o próximo, pois isso realmente faz o jardim valer a pena, mantendo-o sempre cheio. Tudo isso sem cavar. Esse é um dos pontos fortes do método. O solo está sempre pronto. Você termina um plantio e, como verá, ao andarmos pelo jardim, apenas colocamos mais mudas. Mudas, ao invés de sementes, fazem você ganhar tempo, pois geralmente já tem de 2 a 4 semanas. E você pode ver como eu realmente apostei nos girassóis este ano. Eu só quero manter o jardim o mais bonito possível. Esta é uma celósia, planta bonita que não cultivei muito antes. Você pode encontrá-las com bastante facilidade. É uma planta anual. E eu vi um vídeo engraçado no Instagram, onde Ryan estava mergulhando ela na água para fazer água colorida. Ele está sempre aprontando coisas malucas. Esse é o Ryan da Baker's Creek Seeds. Essas são sementes que guardamos em casa e temos regado. E na verdade você tem opções. Eu deveria ter mostrado uma aqui. Você tem opções com feijões de corda, seja deixando eles fazerem isso. Você sempre pode colhê-los como vagens verdes, mas se você quiser as sementes mesmo, que são lindas como você está vendo, você precisa simplesmente não colher as vagens. Então, se quiser isso, não colha mais as vagens. E é nisso que elas se tornam. É nessa hora que eu as colho, eu não tinha percebido que tinha todas essas aqui meio escondidas. Olha só essa aqui. Então, na verdade, eu vejo que precisamos fazer isso depois, passar e procurar por essas, porque em um verão mais normal, com tempo úmido, é mais frequente que essas aqui comecem a apodrecer um pouco. Este ano elas estão perfeitas por causa do tempo seco. E quando você abre, vê essas sementes secas lindas, que não parecem enormes. Tem 7 nessa aqui, isso é uma colheita muito boa para uma vagem só. De novo refletindo o clima, né, eu acho. Quando você deixa essas sementes de molho à noite, elas secam o suficiente para serem guardadas no pote durante o inverno. Quando quiser comer, deixe de molho à noite e cozinhe por 1 hora de manhã. Ficam deliciosas, parecendo feijões manteiga macios, mesmo sendo fazioles, feijão de corda, da variedade Sar. Você vê a flor e a semente brancas, e há alguns bolotis e outros tipos de estacas. Acho melhor cultivá-los em estacas, pois o vento passa por elas, e assim colhemos os bolotis. Os feijões de corda prefiro colher em etapas, começando agora. E os bolotis a gente simplesmente deixa lá e colhe tudo de uma vez mais para o final, no fim de setembro. Estou esperançoso de ter uma boa colheita este ano. Essas cenouras têm crescido lentamente, o tempo seco dificulta a germinação das sementes, por isso é mais fácil usar mudas, pois a água é melhor direcionada. Conforme nos aproximamos do final, você vê que as cenouras ficam menores, e isso é por causa desta árvore, né? Esta cerejeira brava, que embora não produza nenhum fruto para a gente comer, eu gosto muito dela. Na verdade, só é a única árvore grande no meio do Home Acres, mas ela ilustra por que você não quer muitas árvores grandes perto das suas plantações de vegetais. E você pode ver o efeito aqui também, onde, bem, justamente este final de todas essas camas
está menor por causa da proximidade com a árvore, por isso que hoje de manhã eu reguei um pouco mais, só para dar um pouco de água extra neste lado. Ali à direita, por exemplo, é chicória para radíquio, para a colheita de outono, e alho poró para a colheita de primavera do próximo ano. É a variedade Bandit. Talvez eu nem proteja contra o minerador de folhas, vou tolerar algum dano e observar, mas se eu fizer isso, provavelmente preciso fazer bem em breve. E então eles seguiram. Rúcula selvagem veio após as batatas, sendo uma boa sucessão para usar. Aqui as cenouras foram semeadas entre outras culturas. Nós as plantamos entre alfaces ainda em colheita. Neste final, a alface terminou antes das outras, eu devia tê-la tirado antes. Isso aconteceu por deixar a tal alface tempo demais. Mas essas cenouras, na verdade, sabe, parece que foi ontem que eu as plantei, mas acho que sim, elas estão indo bem. Hoje de manhã, devido à proximidade com a árvore, reguei um pouco essas plantas. Até cenouras que não exigem muita água sofrem se estiver muito seco. Depende também de quanta chuva você teve. Nós tivemos muito pouca. Essa planta precisa de muita água. Aqui é endívia para o outono, que forma uma cabeça grande se deixada. Talvez eu não deixe por tanto tempo. Então vai ser para adicionar a mistura de salada conforme a gente precisar. Bem, aqui no túnel plástico aconteceu algo interessante e inesperado. O melão apareceu nesse canto, né? Uma muda de uma semente pode ter vindo do meu composto, não sei. E eu estou intrigado porque não sei qual variedade é nem nada, mas de repente estamos vendo, uau, esse camarada em particular está ficando maior a cada dia. Com melões no chão, método viável de cultivo, nunca se sabe ao certo o que há ali. Comecei a beliscar os novos brotos, isso é, se você cultiva melões agora, é isso que você deve fazer, não deixar que eles criem novos caules, mas sim manter as folhas e frutos existentes. Você pode ver que ao cultivar no chão, eles invadem outras plantas, como os pimentões que agora crescem acima do melão. Mas às vezes é só se divertir um pouco descobrindo como as plantas podem coexistir juntas, seguindo o fluxo das coisas que aparecem. Tem uma combinação muito boa de plantas aqui que é alho poró entre os aipos. Já começamos a colher esses alhos poró. É Jolante, então é uma variedade precoce e eles são multicelulares, então usamos uma faca ou uma pá para cortar ou puxar os maiores. Eles terminam em cerca de 5 semanas e o aipo pode crescer mais. O espaçamento do aipo é bem largo e o aipo realmente me surpreendeu com o quanto cresceu, considerando como tem estado seco. E quando eu digo seco, para você ter uma ideia, neste mês de agosto, na primeira metade de agosto, tivemos 5 milímetros de chuva, isso é 1/5 de polegada. Em julho, registramos 40 milímetros na primeira quinzena. Tivemos breves chuvas que ajudaram a manter tudo funcionando. E essa foi uma bela colheita de cebolas aqui. No final do vídeo verão que os belos bulbos já estão sendo armazenados. Quando eles forem embora, você também tem ótima chance de replantio. E como estou cultivando para vender muitas folhas de salada, toda essa canteroa agora é de alface que semeamos no dia 20 de julho, transplantada recentemente há 5 dias, como mudas de 18 dias. Então, estou colocando as mudas bem pequenas e jovens e isso funciona. Eu percebo que mesmo em condições secas elas pegam muito bem. Este vegetal tolera muito bem condições secas. Nós regamos este canteiro 2 vezes, talvez 3, mas realmente não de forma regular, não como fazemos com as alface. Você vê as raízes grandes e robustas. A selga é parente da beterraba, outra planta resistente à seca. Enquanto as plantas perenes, obviamente você não precisa se preocupar com elas no tempo seco, então tivemos uma boa colheita de aspargos aqui até o dia mais longo do ano. Depois você para e é assim que o aspargo fica no verão, praticamente uma cerca viva de folhagem. Então eles são estacados apenas para evitar que tombem com o vento. O que penso em fazer, como no ano passado, é aproveitar um período úmido, pois regar manualmente levaria muito tempo. Fazer buracos, colocar sementes de fava. Eu tenho muitas sementes de fava da colheita deste verão, sementes lindas.
E você pode conseguir um crescimento forte das plantas de fava, não para obter vagens, mas como uma espécie de adubo verde que depois é morto pela geada. Acho que plantar em setembro foi cedo demais para o inverno, pois elas crescem muito e depois sofrem com a geada. Elas caem e a matéria orgânica enriquece o solo, sendo um acréscimo gratuito. Pensei que o ruibarbo não fosse tão bem, já que não tem água ali, mas as folhas estão bem mais saudáveis que no ano passado. Elas não gostaram da chuva do ano passado. O clima dos 2 verões foi totalmente diferente. No último verão, em julho, plantei estas. É ruibarbo de sementes que você também pode plantar. E eu meio que ignorei essas um pouco e então olhei para elas há um mês e pensei, elas parecem um pouco secas. Trouxemos a mangueira para regar as chicórias e dei água a elas, pois aqui era feijão-fava. Se houver cultura anterior como feijão-fava, ervilhas grandes retiram muita umidade do solo. E aí dá bastante trabalho em condições secas deixar o solo úmido o suficiente para fazer o segundo plantio. Então eu faço toda a irrigação só com uma mangueira, um dispositivo magnético na mangueira, que eu sinto que ajuda a dar mais qualidade à água, estrutura a água. Estamos fazendo tudo manualmente, não há nenhum sistema de irrigação aqui. E aos meus olhos eu consigo ver que essas chicórias parecem mais secas perto das árvores. Atrás de nós estão as árvores da cerca viva, bordo e espinheiro, que são altas o bastante para, numa linha de 45 graus do topo, alcançar este canteiro. Haverá algumas raízes dessas árvores aqui. E eu posso conviver com isso. Sabe, as favas ficaram boas. Só precisamos regar mais essas chicórias. E aqui temos outra bela consorciação, que é a selga com feijão francês. Então colocamos esses feijões franceses como mudas ao mesmo tempo em que fizemos buracos para colocar sementes de acelga em 2 linhas entre eles. A ideia é que os feijões acabam antes da acelga precisar de espaço, mas já colhemos a acelga uma vez, pois quando as folhas ficam grandes isso é suficiente. Isso suga muita umidade. Se você colher plantas assim regularmente, isso obviamente as mantém menores e significa que a necessidade delas por umidade é menor. Você ainda pode colher para comer. É minha primeira vez com essas plantas, então é um teste, vamos ver. Além disso, quando os feijões franceses acabarem, em setembro, corte-as na base e deixe as raízes. Crescerão bem, mesmo com 2 fileiras, tornando-se grandes e ajudando a sobreviver ao inverno, podendo colher na primavera. Também podemos cobri-las. Da mesma forma, não sei se a couve vai sobreviver ao inverno, pois foi plantada tardiamente em julho e acabei de colher pela primeira vez. Basta retirar as folhas externas, como se faz com a acelga e outras plantas. Olhe para o caule e tire as folhas maiores da parte de baixo sem colher do topo, pois ali estão as folhas novas que sustentam o crescimento. Assim, elas seguem crescendo. Sim, temos abóbora. Essa é a abóbora de inverno e alguns de vocês talvez conheçam essa. Ela se chama Marina di Chioggia. Chioggia, na Itália, cultiva vegetais incríveis e investe em melhoramento genético. Também é famosa pela bela beterraba Chioggia, com seus anéis coloridos. Não são muitas porque são grandes, mas têm ótimo sabor e lideram vários testes, por isso gosto de cultivá-las. E tem uma aqui que eu nunca cultivei antes. Uau, elas realmente parecem impressionantes. Espero que tenham um sabor tão bom quanto o nome sugere. Tenho quase certeza de que esta é a Sugar Candy e é a primeira vez que as cultivo. Você pode ver que há algumas ali junto com algumas utikikuri, abóbora cebola e algumas outras. Algumas butternuts que na verdade não são tão óbvias. É bem possível que esse seja o tipo de butternut, na verdade. Na próxima visita vou saber mais sobre isso, pois este ano passou tão rápido que não tive tempo para as pesquisas que gostaria de fazer. Isso é dano causado por besouro-pulga. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo este ano, dá para ver pela tela.
Esses rabanetes, daikon ou mule foram plantados há 9 dias. Eu era muito jovem e acho que esse foi parte do problema. Eles tinham apenas 9 dias. Com experiência, eu esperaria mais 3 ou 4 dias. Então, eles são muito delicados nessa fase e é quando os besouros pulga gostam deles. Se eu puder só, eu acho que esses aqui ficariam bem. Conforme crescem e se fortalecem, acabam superando isso. E antes que você perceba, o novo crescimento não está sendo afetado pelos besouros pulga. Se suas plantas resistem aos besouros pulga, assim continue cuidando. Acho que elas vão sobreviver. Como aqui, este é outro exemplo, na verdade, porque nós plantamos essas só hoje de manhã. Isso aqui é couve rábano. Elas têm cerca de 20 dias e devem ser colhidas com sorte no outono. Elas não ficaram tempo bastante no solo para serem atacadas pelo besouro pulga, assim espero. Minha tela fina acabou, então estou usando o Thermocrop só para testar. Será que isso vai funcionar? Estou um pouco preocupado porque o Thermocrop tem essa linha no meio onde os buracos entre a malha são claramente grandes o suficiente para os besouros pulga entrarem, mas vamos ver. Eu tenho a sensação de que pode funcionar, na verdade, e você pode regar por cima dele. Regar pela tela é mais fácil, provavelmente. Vamos só enrolar isso de volta e aplicar um pouco de água a cada 3 dias ou algo assim, se o tempo continuar bom e quente, o que eu acho que vai acontecer. Só que esta manhã está um pouco estranha, agradavelmente nublada. Esta é uma bela plantação de endívia frisada para colher, principalmente as folhas externas, na verdade, para colocar em saladas durante o outono, depois das cebolas. E aqui uma chicória, um plantio mais tardio que veio depois das ervilhas altas. Então, de novo, um grande trabalho de rega para mantê-las úmidas. Aqui você vê mais abóboras, incluindo minhas favoritas, as Crown Prince. Como você sabe que estão prontas? Como as melancias, você pode fazer isso, elas claramente têm uma casca dura, mas eu diria que, em parte, porque ainda tem bastante folha verde, e o caule é o principal que você deve observar. Aquele caule está começando a ficar marrom, mas ainda tem bastante verde, sem pressa. Ela ficará mais suculenta, doce, densa e madura por mais um mês. Geralmente colhemos em meados de setembro. Então eu queria te mostrar a diferença na alface, tipo Little Gem, que a gente tem colhido para folha, que funciona muito bem, mas a vermelha é essa Red Velvet. Elas têm espigado muito rápido e por isso precisam ser retiradas bem antes, muito antes das outras alfaces. Então o que eu faço é torcer assim para tirar. E aí você vê que a gente já plantou uma chicória ali, que é meio que uma cultura sucessora para manter o solo sempre cheio. Mais para cima, podemos olhar embaixo do... Isso, ótimo, Nicola está fazendo um bom trabalho com a câmera. Aquela é a alface Batavia Saragossa, também Maravilha de Verona, que são muito boas e continuam produzindo. Elas não florescem rápido. Então, elas continuarão para a colheita enquanto as chicórias estão crescendo para formar cabeças. Durante nossa estadia tivemos um problema com a chicória. Tive um pouco disso em algumas camas de plantas. Dizem que são lagartas no solo comendo elas. Não posso te mostrar nenhuma, pois são difíceis de achar. São lagartas marrons pequenas que comem raízes e folhas, fazendo as plantas sumirem. Se isso acontece com você, pode ser esse o motivo. Nem sempre são lesmas. É mais um tipo de larva do solo. Temos substituído as plantas nesses casos. E este último canteiro aqui tem um novo plantio de repolho feito esta manhã. É possível ver o tamanho da muda utilizada. É Golden Acre. E a tela vai ficar por pelo menos 6 semanas. Isso afastará a maioria dos besouros pulga. Ela tem sobra enrolada nas laterais, o que acho mais útil que usar um pedaço estreito. Isso vai manter afastadas as lagartas e, obviamente, as borboletas. E se você se perguntava sobre as outras brássicas não cobertas, é porque aplico Bacillus thuringiensis a cada 18 a 20 dias.
Aqui temos uma linda colheita, estou muito feliz com elas. Agora, estas são cebolas semeadas em grupo. É como se eu nunca as tivesse visto tão grandes. Elas realmente aproveitaram o sol este ano. Esta é a rosa de Roscoff da Home Safe Seed. E o motivo pelo qual elas se chamam rosa de Roscoff é porque você pode encontrar algumas com uma cor linda assim. É meio aleatório se ficam rosadas ou não. Mantive uma cobertura de tecido nessas plantas por 2 meses e meio após o transplante devido à praga minador da folha do alho que surgiu aqui nos últimos 2 anos. E por isso todos os alhos ficaram um pouco mais difíceis do que costumavam ser. Este é o longo vermelho de Florença, Eutropaea longa, chamado de cebola, mas na verdade se assemelha mais a um alho poró. Ou você pode ver por que é chamado dos dois jeitos, realmente, né, pelo formato, e eles meio que se dividem, então é como se tivesse uma partição ali embaixo, eu sinto isso enquanto mostro para você, é como um slot, você tem 2 ou 3 ali dentro, e o alho ficou fantástico, e estes estão apenas pendurados em um arame, nós os enfiamos de cima para baixo no arame, e eles devem ser levados para dentro antes de ficar muito úmido, provavelmente em outubro, mas por enquanto estão bem aqui no seco. Aqui também há belas cebolas vermelhas, como a Red Baron. Acho mais difícil cultivá-las, nunca crescem muito e tendem a florescer, mas quando ficam boas valem muito a pena. Um pouco mais doce talvez do que a rosa, né? Então espero que você tenha gostado do tour e lembre-se do dia aberto. O dia aberto aqui é 6 de setembro deste ano e vai ser em um sábado, né? Para variar, normalmente é no domingo. E alguém me perguntou recentemente sobre o dia aberto de 2026. Acho que querem vir de um país distante. Então vamos manter o primeiro fim de semana de setembro. Mas sim, 6 de setembro você pode comprar ingressos. Estamos vendendo ingressos para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Não é para ter grande lucro, mas é uma oportunidade de conseguir um pouco de dinheiro para 2 instituições de caridade locais muito boas. Você pode encontrá-las no meu site. Não vamos servir comida aqui, mas tem comida no pub da vila. Meu irmão vai estar aqui com um pouco da cidra e suco de maçã dele e vamos fazer uma pequena festa.